Hello people and welcome to this channel that today I will share with you how I learned English by myself. Many friends asked me before how it was and they asked me to share this experience with you. So here I am. If you want to know, please stay tuned. So people, let's go! Vamos lá contar um pouquinho de como foi a minha história primeiro, né? Para começar do começo, óbvio, e de maneira bem resumida, é preciso falar que eu sempre fui uma boa aluna na escola, mas quando chegou no ensino médio, o inglês não fazia sentido para mim. Ou seja, eu não gostava do inglês, eu tinha um professor, acho que no finalzinho do segundo ano do ensino médio, que era assim, ele exigia um nível de curso de idiomas, quando na verdade a gente estava na escola, só naquela fase to be, todo mundo deve ter passado por isso. E foi muito difícil para mim. Só que eu tomei esse desafio, esse professor que desafiava, que botava provas muito difíceis, que eu comecei a tirar nota baixa, que foi horrível para mim. Tomei isso como um desafio e como um estímulo para me fazer aprender o novo idioma. Junto a isso, na minha vida, eu tive um paquerinha aí no finalzinho desse ensino médio, que ele era autodidata em inglês, eu já tinha morado em Londres, e ele tinha tirado provas de certificações em inglês. Então o cara era o cara, né, pra mim. Essa paquerinha durou, pouco, gente, nem se preocupe. Mas assim, ele também foi um estímulo pra mim, porque eu queria estar no mesmo nível dele, né, vocês sabem. E aí juntou uma coisa com a outra, ou seja, o meu professor, né, que tava ali, né, botando pesado nas provas, e esse cara que eu queria de alguma forma impressionar, e isso me incentivou a querer aprender o idioma, ou seja, o inglês, né? E hoje em dia eu estou tentando aprender outros idiomas, tentando aprender francês sozinha, tentando aprender outras coisas também, outros idiomas. Mas assim, o foco é que a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você for aprender um novo idioma é que você precisa, é tipo assim, uma necessidade, gente. Você precisa estar estimulado. Hoje eu sou professora de inglês, né, e aí vou contar um pouquinho essa trajetória bem rápido. Mas assim, toda vez que eu tenho um aluno novo, uma aluna nova, eu pergunto para a pessoa, olha só, o que te estimula, né, a estar estudando? Porque isso vai fazer toda a diferença. Eu tenho casos de alunos que precisavam de um mês viajar para um outro país e não sabiam nada de inglês, precisavam daquele inglês emergencial que a gente trabalhou e ela estava assim, sabe, estimulada para poder aprender, porque tinha um objetivo. Outras alunas, por exemplo, que eu tenho, que elas estavam estudando assim, tipo, comigo há mais de um ano, e estavam indo, por que você está estudando inglês? Não, para saber, pela vida, eu viajo às vezes e tal. E de repente, teve um congresso que essa pessoa teve que apresentar em inglês. E eu vi como que ela se estimulou, né, como que a intenção dela em estudar o idioma mudou e quanto que o aprendizado dela pulou assim gradativamente, né? Se a gente tivesse um gráfico, ia ter um salto assim quantitativo e qualitativo, porque ela estava estimulada a estudar. Então, primeira coisa que eu vejo, tanto quando eu fui aprender inglês sozinha, e porque eu estou estudando esses outros idiomas sozinha, e quando eu vejo nos meus alunos e olhando para os meus alunos, eu vejo que é a questão do estímulo, a questão de você estar empolgado, né? De você querer de verdade aquilo, ter assim um desejo genuíno. Né? Então essa seria a minha primeira dica e seria, acho que foi o primeiro passo que me fez aprender inglês. A partir daí, né, o que mais que eu fiz para poder aprender esse bendito inglês? Bem, eu me expus a todos os ambientes possíveis e imagináveis de aprendizado. Como assim? Na época que eu estava falando para vocês que eu estava no ensino médio, então a internet não era como hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem vários recursos, inclusive esse canal e vários outros canais muito melhores que esse, que tem conteúdos assim, que ensinam passo a passo de como você aprendeu o novo idioma, né? E assim, no meu caso, na época, não tinha nenhum canal, ou se tinha, eu não conhecia canais de YouTube, então eu peguei livros, né? Ou seja, para praticar a gramática, para decorar os verbos irregulares, que é algo assim que, de fato, a gente precisa decorar, by heart, que a gente chama assim, decorar de cabeça mesmo. Porque não tem nenhuma regra para verbos irregulares. Porque tem uma hora que é de um jeito, tem hora que é de outro. Enfim. E aí eu decorava tudo que era para decorar, o que era preciso aprender mesmo. Eu engolia, né, livros e ficava lá, né, aprendendo através de livros para praticar o speaking,
Na minha época, eu colocava minhas bandas favoritas. Na época, minha banda favorita era Hillsong, continua sendo uma das favoritas, hoje eu tenho mais, né, de uma. Mas assim, eu colocava pra tocar músicas de Hillsong, que é uma banda gospel super top. E tudo que eles falavam, eu tentava repetir. Ou seja, não tinha como errar, assim, né? Depois que você repetia, você pegava a prática, você estava ali falando em inglês. Então, às vezes as pessoas diziam: ah, tu fala tão bem, etc e tal, tu aprendeu sozinha. E eu dizia: eu tô ali praticando com a música, né? Porque tudo que a música falava, eu tentava falar bem parecido pra, né, aprender bem, certo? E eu também tentava, na época, entrar em sites de comunicação. Hoje em dia tem vários sites também que você pode entrar para poder se comunicar em inglês. E, coincidentemente, eu tinha alguns amigos que eles eram estrangeiros, eram dos Estados Unidos, outros eram da... Acho que eu tinha amigos da Polônia também, que eu tinha conhecido em acampamento de igreja, que eu tinha feito amizade através de um grupo de missões da igreja, do evangelismo, enfim, amigos que eu estava conhecendo, né, que iam chegando, ou colegas que iam chegando, aparecendo na minha vida. Eu aproveitava a oportunidade para praticar com eles o writing. No começo, pessoal, eu usava muito o Google Tradutor, eu não recomendo hoje para ninguém, né, mas assim... isso foi bem, tipo, no comecinho mesmo. E eu utilizava porque, tipo, eu não sabia. Mas aí eu fui pegando o dicionário, né? Depois, com o tempo, quando você vai fazendo leituras, quando você vai ouvindo músicas, você vai aprendendo novas expressões, né? E com o passar do tempo, eu fui pegando confiança no idioma, de tanto praticar, né? E uma coisa que eu acho também muito interessante que aconteceu comigo foi a questão de que, quando eu tava com alguma dúvida, por exemplo, eu comecei a fazer um shift na minha mente de, assim, eu agora só vou, já que eu tô aprendendo inglês, eu só vou pensar em inglês, pelo menos por enquanto, né, por um tempo. Então, assim, se eu ia pegar água, eu pensava, eu vou pegar água. Como é que eu posso falar isso em inglês? E na mesma hora que me surgiu uma curiosidade, né, eu sou pedagoga, né, e tenho mestrado na área de educação matemática, tecnológica e tal, e eu lembro que a gente estuda muito em epistemologia da educação, a gente fala que tem essa curiosidade epistemológica, ou seja, você estimular em você mesmo. Eu acho que é muito interessante para quando você está aprendendo um novo idioma, isso aconteceu comigo, estimular essa curiosidade epistemológica, ou seja, você ter essa curiosidade. Tá, eu estou bebendo água, eu preciso saber, eu quero saber, algo que eu, Priscila, quero saber. Como é que eu digo que eu estou tomando água em, não sei, inglês, né? Que era a língua que eu estava aprendendo na época. Como é que eu digo eu estou com sede em francês? Como é que eu digo isso em tal língua? Então você mesma tem que se estimular a ter essas dúvidas, assim, poxa, como é que eu falo 400? Não, pra mim faz sentido saber nomes as cores, né, em inglês, porque eu gosto muito do K-pop, pra quem gosta, né? Não, pra mim vale muito saber isso, aquilo. Não sei o que é interessante pra você, mas você pega aquilo que faz sentido pra você e você começa a pesquisar sobre isso, começa a tentar aprender isso em inglês, se é que você está aprendendo inglês. Então, no meu caso, surgiu assim, eu tinha dúvidas se eu estava indo beber água, de repente estava em casa e não sabia como eu quero beber água em inglês. Então, eu ia lá, procurava, pegava um dicionário, eu lia algum livro, ou pesquisava na internet, eu quero beber água. Ah, é assim que fala. Ok, então eu vou falar assim. E na minha cabeça eu ficava repetindo aquilo, até que aquilo fizesse sentido e depois eu pudesse usar aquilo de uma forma mais natural. Então, quando o tempo foi passando, né, eu lembro que eu ainda cheguei a fazer um semestre em curso de idiomas, mas aí quando eu entrei, como eu já estava estudando sozinha anteriormente, já entrei no nível um pouquinho mais avançado, e o meu primeiro estágio foi, coincidentemente ou não, em uma escola bilíngue. E eu achava que eu não ia conseguir, porque assim, eu não tinha um curso de inglês, como a maioria das pessoas tinha, né? Então eu fiquei bem preocupada. Eu lembro na época, pronto, na seleção eu achava já que ia passar aquelas coisas horríveis que aparecem na minha mente, né? Talvez só na minha. As inseguranças, né? Que infelizmente acontece, algumas pessoas passam por isso. Mas eu consegui a vaga do estágio. Yay! E foi um tempo de muito aprendizado para mim. E foi um tempo também que, como eu estava terminando a faculdade, eu comecei a ter experiências fora do país. Eu procurei viajar, juntava ali meu dinheirinho, ia, viajava e tentava praticar o máximo. Errava, até hoje erro, minha gente. O meu inglês, eu tenho plena consciência que não é perfeito e nunca será.
né? Nunca eu não vou ser uma pessoa nativa em inglês, porque eu não nasci em um país que fala inglês, eu nasci em um país que fala português, e isso é massa. Pra mim, isso é ótimo. O importante, na minha opinião, é você saber e conseguir se comunicar no idioma de uma forma que a outra pessoa consiga entender. Né? O inglês é uma língua conhecida por ser um idioma internacional. Então, em qualquer lugar do mundo que eu for e a pessoa estiver falando inglês e eu também estiver falando inglês, não importa se a pronúncia não foi a perfeita, mas o que importa é que eu consegui falar a palavra certa de uma maneira que ela conseguisse ser compreendida e eu consegui compreender a pessoa. Isso hoje em dia é chamado de inglês global. Antigamente tinha muito essa questão do inglês britânico, inglês americano. Hoje em dia, óbvio que existe inglês britânico e americano, mas assim, o importante não é você falar o inglês britânico, o inglês X, o inglês Y. Os indianos têm uma grande população e quase todos eles, assim, a grande maioria, muitos indianos, eles falam, né, inglês, muitos chineses falam inglês e eles têm um acento, um sotaque próprio. Né? E o importante hoje, como a gente tem visto ao redor do mundo, é que você consiga se comunicar no idioma. Né? Então, como eu estava falando antes, eu não tenho problema por meu inglês não ser perfeito. Né? Eu sou professora de inglês e até falo para os meus alunos, olha, me esforço, estou sempre estudando, me atualizando, mas nunca vai ser o inglês de um nativo, simplesmente porque eu não sou nativa. Simples assim. Eu estou aprendendo francês, o meu francês nunca vai ser um francês nativo. Vai ser um francês de uma pessoa que está aprendendo como uma second ou como a 30 ou como a 40 language, ou seja, você sempre uma pessoa ESL, né? English has a second language. No meu caso, o inglês é a minha segunda língua. Então, você sempre uma pessoa que tem o inglês como a segunda língua. Isso tá ok pra mim, sabe? Então, voltando ao meu processo, né, só pra concluir aqui rapidinho, e aí eu passei nesse estágio, o estágio me ajudou muito, e aí eu também passei a ter experiências fora, e aí continuava a fazer tudo aquilo que eu falei pra vocês, né, de ouvir músicas, tentar reproduzir aquilo que a música estava falando, e que aquilo fizesse sentido pra mim. Sempre tentei me manter estimulada, continuei mantendo contato com o máximo de pessoas que eu podia em inglês, né, ou seja, me expondo mesmo. Hoje, se fosse hoje em dia que eu tivesse aprendendo inglês, eu estaria assim, acessando vários canais de YouTube para poder aprender mais, né? E começaria mesmo do básico, tipo, como é que fala o alfabeto, como é que falam os números, como é que fala isso, como é que fala aquilo. E no YouTube hoje tem vários conteúdos, né, que você pode acessar. Outra coisa, né, que eu fiz muito na minha vida era não ter medo de falar errado, né? De ter vergonha. Todo mundo às vezes fica assim meio tímido, né, para falar em inglês. Mas se você não falar, se você não se expor, principalmente em frente a alguém que é um nativo no idioma, você talvez vai perder uma oportunidade de saber como é a resposta certa. Então, eu tentava me arriscar, eu continuo tentando me arriscar. Passei agora recentemente um tempo no Canadá, alguns mesezinhos, e tinha palavras que, meu Deus, pra mim era tão difícil comunicar, porque pra quem é nativo, né, sai assim, tipo, bem fácil. Mesma coisa a gente que fala português. Se vier qualquer pessoa de outro país e mesmo com tanta facilidade que tenha para idiomas, para aprender novas línguas, essa pessoa vai ter alguns probleminhas para falar algumas palavras que pra gente é bem, tipo, normal, né? Então acontece até hoje de estar aprendendo, né? Não sei tudo, pelo contrário, tenho muito ainda a aprender, a praticar no meu idioma, mas estou aqui speaking English e depois de um tempo com esse estágio, aí depois eu consegui um trabalho em escola bilíngue, depois eu fui para outra escola bilíngue, depois eu fui para outra escola bilíngue, e como pedagoga eu ensinei criancinhas, né, em inglês, né? Então eu ensinava português, matemática, ciências, história, geografia, as disciplinas normais, mas em inglês, sabe? E foram experiências muito interessantes. E hoje em dia o meu perfil ele mudou um pouquinho, talvez mude de novo, talvez eu volte a dar aula em escolas, mas aí eu tô dando aula para pessoas adultas, não, eu tenho adolescentes também, e eu trabalho, né, nessas aulas de acordo com o perfil da pessoa, né? Então eu tô desenvolvendo aí algumas técnicas de ensino, né, inovadoras para que as pessoas consigam aprender o inglês, no caso, de uma forma fácil, prática, eficiente, que dure para toda a vida.
E acho que tem mais uma coisa que eu queria falar, deixa eu pensar. Sim, em relação à minha carreira, né? Porque eu falei pra vocês que aí eu comecei estágio, depois passei a viajar, e depois peguei outros trabalhos, e nesse meio termo, né, enquanto terminava a faculdade, eu também fazia mestrado, eu fui criando algumas certificações em inglês, certificações internacionais. Então, por exemplo, eu tenho o TKT, que é um certificado de Cambridge, que afirma que eu sou professora, por exemplo, internacionalmente, ele tem um nível lá para professores. Já tirei certificado do TOEFL, do IELTS, tem outros também em inglês, né? Já dei aula em cursos de idiomas, tipo Britannic, FESC e outros também. Mas assim, atualmente, como eu falei para vocês, eu estou dando aula particular e estou aprendendo, né, que esse vídeo é sobre tipo, como eu aprendi inglês sozinha, então é para meio que te estimular a contar o meu testemunho, né, que eu estou aprendendo agora outros idiomas, meio que utilizando a mesma técnica que eu falei para vocês, que não é uma técnica assim, olha, de outro mundo, é você ter um estímulo, né, querer mesmo aquilo de todo o seu coração, aquilo, o idioma fazer sentido para você. Depois, você tem que se expor em todos os ambientes que você puder, possíveis mais imagináveis, músicas e conversações e escrita e de todas as formas que você puder, você tem que se envolver e querer aprender o novo idioma. E você não ter medo de errar e buscar ajuda mesmo, né? Acho que essas 3 etapas foram que me fizeram aprender inglês e até hoje estou aprendendo. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? E se você gostou, já deixa seu like, comenta aqui embaixo se você também aprendeu algum idioma sozinho ou alguma coisa sozinha ou sozinha. E pode compartilhar também com seus amigos, vai que estimula alguém. Lembrando que não é uma fórmula mágica, gente. Eu não tô dizendo aqui que se você fizer igual a mim, você vai ter o sucesso, vai conseguir falar inglês, como eu falo, e que você vai conseguir falar ser fluente, demora tanto tempo. Cada um tem o seu ritmo, né? Pra mim demorou, acho que cerca de 3, 4, 5 anos eu tava ali conseguindo me comunicar bem no idioma, porque eu tava aprendendo sozinha e tal. E são muitos aprendizados que a gente tem que ter. Mas talvez para outra pessoa, principalmente se a pessoa estiver imersa, né, num país que fala esse idioma que a pessoa está aprendendo, vai ser bem mais fácil, bem mais rápido. Então, repito, não tem nenhuma fórmula mágica, mas assim, esses 3 elementos são imprescindíveis, seja para qual idioma você esteja aprendendo, né, na minha opinião, e são assim, chaves para o sucesso. De novo, você se manter, estar estimulado, aquilo fazer sentido para você, você está imerso, né, na maioria ou na maior quantidade de situações possíveis para aprender o idioma e você não ter medo, não ficar receoso de errar e de pedir ajuda. Então é isso. Bye bye, see you soon e espero que você tenha gostado.